Seja bem-vindo à 90ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver esse exercício que diz o seguinte: sendo f uma função que tem o seu domínio e seu contradomínio no conjunto de números reais, determine o gráfico das funções do primeiro grau nos itens abaixo. Então o que eu tenho que fazer aqui, começando pelo item A, tenho que fazer o gráfico dessa função. Para fazer o gráfico aqui, eu vou precisar de dois pares ordenados. O primeiro par ordenado que eu vou ter aqui é o da raiz. Para isso eu vou achar a raiz. Para achar a raiz, eu vou estipular 0 para y. Então, vou ter aqui, 2 vezes x mais 1/3 igual a 0. Vou isolar 2 sobre 3, né? Seja bem-vindo à 90ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede para esboçar o gráfico das funções que eu tenho aqui. Começando aqui pelo item A, tenho y igual a 2/3 vezes x mais 1/3. Como é que eu vou desenhar o gráfico dessa função? Primeiro passo, eu vou descobrir a raiz dela e o par ordenado da sua raiz. Segundo passo, eu tenho um coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a raiz toca no eixo y. Eu descubro aqui o par ordenado dele e assim eu tenho dois valores que me bastam para traçar o gráfico do plano cartesiano. Então, prosseguindo, vou ter aqui 2/3 vezes x mais 1/3 igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu estou estipulando 0 para y. Para isolar o x. Para isolar o x, eu vou ter que pegar 1/3 e passar para o outro lado. Se ele aqui é positivo, do outro lado da igualdade ele é negativo. Então, eu vou ter 2/3 vezes x igual a menos 1/3. Isolando o x, eu vou ter o quê? 2 vezes x igual a 3 vezes menos 1/3. Isso vai me dar o quê? 2 vezes x igual a menos 3 sobre 3. Isso vai me dar o quê? X igual a menos meio. Por que x igual a menos meio? Menos 3 dividido por 3, menos 1. Eu tenho 2 aqui multiplicando x. Passo ele para o outro lado dividindo, vai estar o quê? Menos 1 dividido por 2. Outra forma de achar a raiz da função é aplicando este método aqui, que diz que a raiz de uma função polinomial de primeiro grau é x igual a menos b sobre a. Menos b, meu b vale 1/3, então vai ficar menos 1/3 sobre 2/3, que é o meu valor de a. Meu a aqui, coeficiente angular, é o que multiplica x. Meu b, esta constante aqui, 1/3. Aplicando aqui, vou ter menos 1/3 vezes 3/2. Por que vezes 3/2? Propriedade de divisão entre fração. A fração que está embaixo passa para cima invertida e multiplicando. O que é numerador passa a ter denominador, e o que é denominador passa a ser numerador na fração que está embaixo. Então, vou ter menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes 3/2. Isso vai me dar o quê? Menos 3 sobre 6. Isso é igual ao quê? Se eu divido em cima e embaixo por 3, vou ter menos meio. É o mesmo valor, Métodos diferentes. Você pode usar o método que você estiver mais familiarizado. Ou este aqui, zerando o y, ou este aqui. Bom, sendo assim, eu já tenho o primeiro par ordenado, que é da minha raiz. X igual a menos meio, y igual a 0. Segundo par ordenado, eu vou zerar o x. Então, para x igual a 0, eu vou ter y igual a 2/3 vezes 0 mais 1/3. 2/3 vezes 0 dá 0, mais 1/3, 1/3. Então, meu segundo par ordenado, x igual a 0, y igual a 1/3. Coloca aqui na minha tabelinha. E o próximo passo, desenho o gráfico. Venho no gráfico, traço um eixo x, y. Escolho aqui no y onde eu vou ter 1/3, no x onde eu vou ter menos meio. E cravo aqui os pares ordenados. X igual a menos meio, y igual a 0. X igual a 0, y igual a 1/3. Cravei meus pontos aqui, meus pares ordenados no plano cartesiano. Traço uma reta aqui, ligando estes pontos. Agora eu vou para o item B. Eu tenho aqui, menos x mais meio. Prosseguindo, eu vou fazer aqui o mesmo que eu fiz no item anterior. Vou zerar o y para assim descobrir a raiz. Então, eu tenho menos x mais meio. Passo o meio para o outro lado, vou ter o quê? Menos x igual a menos meio. Esse sinal negativo aqui representa que tem menos 1, né? Multiplicando o meu x, passo para o outro lado dividindo, vou ter menos meio dividido por menos 1 meio. Minha raiz, portanto, vale o que? X igual a meio. Portanto, o par ordenado da minha raiz é x igual a meio, y igual a 0. Sendo assim, vou estipular aqui o meu próximo par ordenado. Vou zerar o x. Para x igual a 0, vou ter o quê? Menos 0 mais meio. Menos, esse menos aqui, como eu já disse antes, ele representa que tem menos 1 multiplicando x. Aqui antes eu tinha x. Colocando 0 no lugar do x, vou ter o quê?
menos 0. Menos 0 é a mesma coisa que 0. Por quê? Menos 1 vezes 0, 0. 0 mais meio, meio. Portanto, para x igual a 0, y igual a meio. Sendo assim, com esses pares ordenados que eu vou organizar aqui na minha tabela, eu vou montar o gráfico. Traço novamente o eixo x, y. Coloco no eixo x aqui a minha marcação de meio. Coloco no eixo y a minha marcação de meio também. Cravo aqui em cima deles os pontos e traço a minha reta. Agora, por quê? X igual a 0 e y igual a meio. Cravei aqui um ponto. X igual a meio, y igual a 0. Então, é este ponto aqui. Cravei esses dois pontos, traço o gráfico. Vem agora para a próxima, para o próximo item. Y igual a menos x. Eu não tenho coeficiente linear aqui, só tenho um angular, que é o quê? Que é menos 1, né? Que está multiplicando x aqui. Então, para isolando aqui, colocando y igual a 0, vou ter o quê? 0 igual a menos x. Isso vai me dar o quê? X igual a 0, por quê? Como eu disse anteriormente, quando eu tenho sinal negativo aqui, multiplicando x, é como se tivesse menos 1 multiplicando x. Se eu isolo x, vai ficar o quê? Menos 1 dividindo 0. Menos 1 dividindo 0, próprio 0. Prosseguindo, aplicando este método aqui, vou ter este mesmo resultado. Vai ficar o quê? Menos b. B aqui é nulo, então b vale 0. Então vai ficar menos 0 sobre menos 1. Menos 0 sobre menos 1, 0. Por quê? Porque a aqui vale menos 1, que é o que está multiplicando x. Prosseguindo então, eu tenho aqui o meu primeiro par ordenado, que é o da minha raiz, x igual a 0, y igual a 0. Vou atrás do meu segundo par ordenado. Vou jogar aqui menos 1 para x. Quando x for igual a menos 1, meu y vai ser o quê? 1. Porque eu vou ter y igual a menos 1. Este menos 1 vai multiplicar com este aqui. Como assim? Eu tenho aqui que a minha função é y igual a x menos 1. Eu estou colocando menos 1 dentro do x. Como eu já disse, esse sinal negativo significa o quê? Que tem menos 1 multiplicando x. Então vai ficar menos 1. Menos 1 dá o quê? Mais 1. Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Agora, quando x for igual a 1 positivo, vou ter o quê? 1 negativo, né? Menos 1 vezes 1 positivo, menos 1 negativo. Com esses pares ordenados, eu venho aqui e traço o gráfico. A minha raiz, x igual a 0, y igual a 0. X igual a menos 1, y igual a 1. X igual a 1, y igual a menos 1. E assim, eu desenho um gráfico. Agora, próximo item, eu tenho aqui, y igual a 0,1 vezes x menos 1. É simples também, eu igualo y a 0. Depois, vou isolar o 0,1, pego o menos 1, passo para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Depois eu dividir x, x vai ser igual ao quê? A 1 dividido por 0,1. 1 dividido por 0,1 é igual a 10. Prosseguindo, vou ter aqui o meu primeiro par ordenado, que é o da minha raiz. X igual a 10, y igual a 0. Vou atrás do meu segundo par ordenado. Vou zerar x. Então, tem y igual a 0,1 vezes 0, menos 1. 0,1 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Y igual a menos 1. Para x igual a 0, y igual a menos 1. Tendo esses pares ordenados, eu organizo aqui na minha tabelinha. E vou desenhar o meu gráfico. Traço aqui meu eixo x, meu eixo y. E eu tenho o quê? Primeiro par ordenado, x igual a 10, y igual a 0. Marco aqui, onde eu tiver marcado 10 no meu eixo x, cravo um ponto em cima dele. Segundo par ordenado, x igual a 0, y igual a menos 1. Venho aqui no menos 1, cravo aqui em cima dele meu ponto. E faço o quê? Traço uma reta ligando esses dois pontos. Bom, esta é a resposta do meu último item. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.